Polietileno tereftalato é um polímero termoplástico. Quase que eu consegui falar. Mas sabe o que eu estou falando? Eu estou falando do PET. Né? Não é da PET. Estou falando do PET, não do Petkovic, o craque de futebol. Do plástico que cria essa garrafa aqui, ó. É um plástico que pode ser reprocessado várias vezes e que, segundo dizem, ele demora, em média, para se deteriorar, né, no meio ambiente, 400 anos. Fiquei chocada. Mas uma iniciativa está dando um destino muito mais sustentável para essas garrafinhas aqui. E essa iniciativa chama-se Doperap e eu estou aqui com a Ellen Sluss. Ellen, então vamos começar falando, já vou deixar essa garrafinha aqui de lado. Como é que é essa transformação? Como é que essa garrafa transforma-se nessa que tem uma, pelo menos, durabilidade, né, muito maior e não precisa virar resíduo, que é um grande problema que a gente vive hoje, né? Eu acho que como empreendedores, empresários, designers, hoje a gente tem uma responsabilidade de colocar novos produtos no mundo que, ao invés de destruir, constrói, ou pelo menos tem um propósito e de alguma forma muda o hábito das pessoas para o positivo. Porque hoje a produção de produtos, na sua maioria, é linear, a gente retira recursos a gente extrai do meio ambiente recursos, muitas vezes não renováveis, produz um produto que a gente usa uma vez ou algumas vezes. Na garrafa PET ela é desenhada para a gente usar uma vez só e depois a gente descarte isso e joga no lixo. Só que o que é lixo, né? Você já pensou sobre isso quando você está na praia e você coleta todas essas garrafas PET e joga naquela lixeira laranja da Conlurb? Limpei, mas para onde vai isso? Isso vai para um aterro sanitário, porque aquilo não é a coleta seletiva, então não vai ser destinado para reciclagem. Vai parar no oceano. Não necessariamente, né? Mas muito vai, né? Assim, uma grande quantidade de plástico que a gente consome e descarte hoje acaba nos oceanos porque existem... a água é um ciclo, né? Então tem muito... de alguma forma, toda a água vai para os oceanos, do esgoto vai para os rios, onde não tem tratamento. Quando cai, leva e vai para o bueiro, inclusive tem outros desastres a partir dali, mas muito plástico que se deteriora, para mim é uma palavra difícil, acaba nos oceanos e é levada por correntes marítimas e assim está se formando 5 ilhas grandes chamadas ilhas de plástico, onde a concentração de plástico chega a ser 36 vezes maior do que plâncton. E isso significa que em 2050 já dizem que se não for nada feito, vai ter mais plástico nos oceanos do que os peixes. Né? Em peso, e o plástico é leve, então imagina o volume daquilo, né? O oceano é imenso. Então, como a garrafa PET é uma coisa que a gente usa muito, né? Se você parar para pensar quantas garrafas PET você consome no mês e copos descartáveis no dia, que eu acho que isso, no caso das pessoas, na maioria das vezes é por dia, né? A garrafa PET a gente talvez não use todo dia, dependendo da pessoa. Mas a água é uma coisa que chega na nossa casa e com um bom filtro você não precisa de uma garrafa PET. Só que é vendido para a gente essa ideia que a gente precisa comprar, que a água de uma garrafa PET é melhor do que a água do nosso filtro. Nesse caso, essa garrafa da Doperap é feita com 5 garrafas PET, né? Sim, isso? Essa garrafa que a gente está vendo aqui ainda vem da Holanda. A Doper é uma iniciativa holandesa que eu estou trazendo para o Brasil. Você é a responsável por trazer. Por que Brasil? Porque eu já moro aqui, eu fui embaixadora da Doper aqui, eu moro aqui desde 2011, 12, e eu fui embaixadora da Doper durante 2 anos. A Doper tem a garrafa e fazemos muitas ações de impacto para chamar a atenção pelo problema do plástico, tanto para a vida marinha, né, que muitos animais marinhos morrem por causa desse problema do plástico nos oceanos. Essa semana mesmo eu vi um vídeo nas redes que é de uma tartaruga que está presa numa sacola, que um pescador vê e salva ele.
Mas essas histórias são diárias, assim, uma baleia que é morta, que eles abrem, que está cheio de sacola e de filmes de plástico, quilos e quilos de plástico. Então esse problema afeta não somente a vida marinha dessa forma cruel, mas também ele já entrou na nossa cadeia alimentar. O plástico, ao longo do tempo, pelo sol, a água, a luz e o tempo, o plástico vai se quebrando em pedacinhos e esses microplásticos são ingeridos por peixes, e o plástico no corpo do peixe fica, né, e a gente come o peixe e assim o plástico já entrou na nossa cadeia alimentar e inclusive já foi detectado plástico no leite materno humano. No leite materno? Então a gente está literalmente alimentando a nossa futura geração com plástico. Uau! Com a experiência que você tem da Holanda, que já está um país muito mais, até falando de economia circular, né, que a gente conversava, muito mais à frente, como é que você enxerga o Brasil e como é que os brasileiros, né, enxergam essa situação? Eu sinto que aqui o assunto está bem em alto também, consumo consciente, o problema do plástico marinho. Eu acho que na Holanda a diferença, né, que às vezes a gente pensa que lá tudo começa primeiro e depois aqui segue, mas eu acho que aqui também tem muita iniciativa muito importante, significante. Aqui tem muito startup, empresas nascendo com propósitos ambientais, sociais. Não dá para pensar mais em produzir sem essa ideia do circular, né? Nós temos, como empreendedores, como designers, como empresários, na minha visão, temos essa obrigação de pensar, antes que você lança um produto no mercado, você tem que ver todas essas questões. A gente quer fechar o ciclo, por isso que a gente desenhou ela 100% reciclável, né? Você usa ela 5 anos, que é muito legal, porque você já reduz, poupa, não sei quantas garrafas PET e copos descartáveis nesse período, mas depois, não adianta a gente produzir alguma coisa que depois não tem destino, né? Então, a gente desenhou ela 100% reciclável e estamos vendo também uma logística reversa de como a gente pode fazer com que o consumidor consiga entregar essas garrafas de volta para a gente ou para o lugar destinado, né, um lugar onde não tem coleta seletiva, onde o consumidor pode entregar. Então, a gente está pesquisando as melhores formas para a gente fechar esse ciclo. A informação é muito confusa, né? Tem muito greenwashing, né, que falam que são propostas que parecem sustentáveis, mas se você vai a fundo, você percebe que, na verdade, não é nada sustentável. Inclusive, quem produziu o plástico, quem inventou o plástico, que eu aprendi essa semana... Pois conta isso, que eu achei fantástico. Uma pessoa que sabe muito do assunto me falou essa semana que o plástico foi inventado por um músico, um pianista, eu acredito, que ficou com dor dos elefantes que morriam, com dor dos elefantes que morriam porque o marfim dos elefantes era usado para fazer as teclas de pianos. Aí ele inventou o plástico para, inclusive, né, com um propósito ambiental, né, de proteger os animais. Aí o plástico serviu, o plástico tem essas qualidades, né, que dura muito, que consegue substituir o marfim, só que eu imagino que ele nunca imaginou que ia ser o impacto dano devastador tão grande para o planeta. Que a invenção dele trouxe. Agora, pensando um pouco aqui, né, na produção, eu sei que vocês estão fazendo um crowdfunding, né, para poder produzir as garrafas do Operap. Você pode colaborar com a nossa campanha e você já garante uma recompensa, que no nosso caso é ou uma Doper Up, por um preço reduzido durante esse período da campanha. Essa é a troca. Você investe na nossa campanha porque acredita na ideia, quer fazer parte disso, quer que isso vire realidade e em troca do seu investimento você ganha a Doper Up. E a gente fez camisas também com tecido de algodão orgânico, com estampas relacionadas a plástico, o problema do plástico de forma bem lúdica, que a gente acredita que comunicar esse problema para não ser um eco chato, a gente tem que achar uma forma lúdica de engajar as pessoas, de falar desse assunto. Obrigada. Obrigada a você.
Oi, se você gostou desse vídeo, então se inscreva no nosso canal para receber as histórias que a gente tem para contar. E também dê uma curtida, compartilhe com seus amigos e faça um comentário, melhor ainda, para a gente começar a trocar uma ideia.